JB, hoje eu continuo olhos nos olhos com uma médica que desde criança sonhava em ajudar as pessoas e hoje ela aprende com a história de seus pacientes. Ela uniu a medicina e a espiritualidade, encontrou a sua missão. E hoje ela auxilia as pessoas também a encontrarem a sua. E ela encontrou a cura dos males das pessoas através do autoconhecimento e pela homeopatia. Eu falo com Lilian Lordelo. Que bom que você pôde continuar comigo, Lilian, que eu ainda tenho tanta coisa para perguntar para você. Nos últimos minutinhos do nosso programa anterior, você me falava, você usou a expressão, o corpo fala. E era uma das coisas que eu li uma vez numa entrevista, a sua, que você colocou. A gente fica doente de não se olhar, de não ser ouvido e de não se ouvir. Foi mais ou menos isso, não foi? E aí eu pergunto para você, por que isto? Porque o corpo realmente manifesta tudo aquilo que nós estamos sentindo e nós é que não prestamos atenção? Com certeza. Eu brinco que há muitos anos no consultório eu faço um trabalho de tradutor e intérprete. Essa é ótima. Tem uma outra amiga psicóloga que usa a mesma técnica, ela fala que ela faz faxina da alma. Eu falo assim, olha, nós estamos ali. Porque assim, na verdade assim, com certeza esse corpo é um corpo, o físico é um corpo de registros. É um corpo onde a gente está manifestando, né? Sentimento, pensamento, a nossa parte espiritual, né? E aí a gente abre um campo para falar que, nossa senhora, não tem fim, mais 3 programas. A gente não abre só para o espiritual nosso, a gente abre até para da nossa ancestralidade, entende? Quando a gente no programa passado fala sobre as coisas assim, os extremos que causam as enfermidades a nível emocionais, né? A mesma coisa cabe a nível espiritual, né? Quando você percebe uma raiva, um medo, alguma coisa extremamente excessiva, extrapolada, do que seria uma coisa natural, normal, dentro de uma situação, eu sempre falo assim, olha, aí tem. Me dá um exemplo, Lilian. Qualquer pessoa que traga alguma coisa muito exacerbada, natural, como a gente falou da vez passada, que as pessoas sintam, que a gente sinta aquilo que a gente sente, mediante a situação que a gente esteja vivendo. Mas a pessoa, por exemplo, quase matar por ciúme, a pessoa morrer de medo a ponto de não querer levantar da cama e ir para a vida, a pessoa ter tanta raiva que quer atropelar realmente alguém, fazer alguma coisa tão nociva, entende? Eu sempre brinco assim, não está sentindo isso por si só. E aí é que dentro dessa espiritualidade a gente vê como a gente carrega as coisas, não só nossas. A gente carrega coisa da nossa ancestralidade também. E isso fica um somatório na vida da gente. Quando a gente vai manifestar, a gente não está manifestando a raiva de um. A coisa já vem vindo de muito longe. A coisa pode estar em bisavó, pode estar em avó, pode estar em mãe. Aquilo vem aquela carga. E não só isso influencia. A carga do que viveram lá atrás, a carga de intensidade com que viveram. Entendi. Foi por isso que além da homeopatia, além de ter buscado esse teste muscular, né, eu fui buscar as constelações também familiares, também, para ampliar essa abordagem do ser humano. E vê-lo num todo que é. Que normalmente as pessoas só veem uma parte dele, pedacinho, né? Um pedacinho. Entendi. Agora eu digo assim, você falando disso me ocorre. Se vem bem de longe, às vezes, as coisas, então, às vezes, a doença não é exatamente, não começou exatamente naquele momento que ela apareceu no ser humano. De maneira nenhuma, com certeza. Né? Quando a gente faz um feedback da história, a coisa é voltada muito lá para trás. Às vezes, muito lá para trás. Às vezes a pessoa não tem nem a informação como é que foi a vida de uma bisavó. A pessoa não tem informação como foi a vida de um avô ou de uma avó. Nossa, que por exemplo, incrível. Entende? A pessoa às vezes não vai ter informação como foi a própria gestação. Você tem algum caso assim que tenha te chamado muito a atenção? Ai, são tantos, né? Aquele como eu já tinha exposto, né? Isso eu comecei a observar quando eu comecei a estudar homeopatia, que o Milton falava assim, presta atenção nas histórias.
Olha o que as pessoas estão dizendo por trás das palavras. Presta atenção na expressão que elas trazem. Então, um senhor que eu estava passando por uma clínica cirúrgica, né, aprendendo, e ele tinha um sangramento intestinal, né? E ele confidenciou a mim assim, que ele tinha esse sangramento toda vez que ele passava em frente de uma loja, né, de um sócio, e ele tinha sido roubado por esse sócio. Nossa. Né? Então, assim, ali que a gente começou, isso já começou muito antes dele fazer, de repente, um tumor. Nossa, e ter um sangramento. Verdade. E aí ser cirurgiado, entendeu? Sofrer uma cirurgia por isso. Por isso que as coisas começam muito antes. Nossa. Por isso que essa atenção com a gente precisa estar cristalina. Entende? Entendo É uma grande perfeitamente. oportunidade a gente se conhecer. Isso é fundamental. Mas conhecer de verdade. Conhecer de verdade. Ter essa coragem de assim... Puxa, eu fiquei triste por aquilo. Fiquei magoada por aquilo. Fiquei com muita raiva daquilo. Entende? Fiquei feliz por Fiquei aquilo. feliz por Porque aquilo. tem pessoas que não conseguem falar nem da sua própria felicidade. Com certeza. Parece que tem medo Com de falar que é certeza. feliz, Com né? certeza, com certeza. É Entende? muito curioso. A cabeça do ser humano é uma coisa... Agora, por exemplo, uma gripe pode ter uma causa outra que não seja ter Claro. apanhado um vento, Claro. tá ruim da... Vamos Também entrar pode. sempre nessas coisas. Ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser mental, ela pode ser energética. Quando a gente fala de energética, não é pirofosfórica coisa, não. A gente está num mar de energia, a gente tem um campo de influências. Sim. Isso é que a gente vai checar, tá? Sim. E pode ser espiritual também. Entende? Entendi. Pode ser fisicamente, como você falou. Pode ser um vento que a pessoa não estava preparada, foi para um lugar gelado, Certo. tá? E aí essa secreção toda vai vir para limpar. Pode ser emocional, uma perda, um afastamento de alguém, uma separação de um pai e de uma mãe. Tem criança que não resiste e morre, Nossa. porque a alma quebra, entendeu? Que dirá uma gripe por causa disso, tá? Às vezes um pai está viajando, a criança está com febre. Tá entendendo? Pode ser mental, alguma coisa que foi passada para a pessoa no seu sistema de crença e de alguma maneira esse sistema de crença entrou em choque e vai manifestar através dessa gripe, pode. Sim. Pode ser uma influência de alguma coisa, pode, energeticamente falando, e pode ser espiritual, claro que pode. Agora, a homeopatia falam assim, é um tratamento muito demorado. A gente escuta muito isso na Vox Populi, Não. né? É demorado, realmente? Não, eu me lembro uma criança que estava com uma pielonefrite aguda, isso é uma inflamação muito séria nos rins, né? E ela com 20 minutos de medicação, ela estava brincando no meio da sala. A mãe me ligou, o pai me ligou, o pediatra me ligou. Que engraçado. Agradecendo. Que você, eu soube, você não exclui a alopatia dos tratamentos. Eu não trato, porque Não, assim, foi uma opção minha A homeopatia. a homeopatia, mas, por exemplo, a pessoa está necessitando de maneira nenhuma. Eu nunca vou chegar no consultório e falar assim, olha, tira isso, não usa aquilo. A minha luta pessoal passa a ser essa. Então, diante de tudo isso que você está me falando, até falamos que a homeopatia não é um tratamento tão demorado, como dizem, essa coisa, eu pergunto a Uma das você. crendices, né? Exatamente. Da população. Como funciona a homeopatia exatamente? Por uma coisa chamada patogenesia, criar sintomas. Ela cria sintomas, ela cura porque ela cria sintomas. O Hahnemann chamava a homeopatia de enfermidade medicamentosa. Eu estou te dando uma homeopatia, o teu corpo vai reagir a ela por causa da lei da semelhança. É como se eu te desse a mesma coisa que você sente ou está passando de uma forma medicamentosa, trabalhada, para o teu corpo reagir a isso que está chegando. Na tentativa de reagir a isso que está chegando, se cura da enfermidade que está apresentando. Você na Estúdio Box, que tá com eu também sou cronista, meu Michael, meu grande amigo, você falou, você deu um exemplo muito legal de uma criança agressiva. Eu gostaria que você explicasse isso para os nossos telespectadores, que você, de acordo com a lei de semelhança, dessa medicação que atua diretamente na parte da agressividade, aumentando, potencializando, é isto? Provocando uma reação nessa criança. Só que o estímulo vai suave,
O estímulo vai diluído, mas forte. Não é porque é diluído, quando a gente pensa numa bomba atômica, a força que um átomo libera, tá? Então a homeopatia tem assim, fazer uma alusão nisso, tá? Por ela ser diluída, por ela ser trabalhada, succionada, o Hahnemann explicava, o poder medicamentoso é liberado. E aí provoca uma reação. A tentativa de reagir a isso que está entrando começa a melhorar daquilo que está apresentando. Entende? Então essa crendice que homeopatia é água com açúcar, bolinha de açúcar, gente... Isso é brincadeira, né? Não provém. Minha querida, nós chegamos... Incrível, né? Já chegamos novamente no finalzinho do nosso tempo. E eu gostaria que você, Lilian, deixasse para nós no ar, porque você é um exemplo. Realmente você é um exemplo como médica, como pessoa, como altruísmo, como fazer o bem, dedicação, enfim. Eu queria que você me dissesse e deixasse para os nossos telespectadores qual é a sua missão aqui. Encaminhar as pessoas para felicidade genuína. Eu quero realmente que as pessoas sejam felizes de verdade, genuinamente, de verdade. Não é uma felicidade fugaz, não é o ter, é o ser. Porque de alguma maneira a gente se distancia disso ao longo da vida. Entende? Então, o que eu fiz a minha vida inteira é ajudar as pessoas a se acharem, a se encontrarem. Nós temos cada um tem a sua missão. Sim, lógico. Seria se tornarem saudáveis? Na melhor acepção da palavra, sim. No sentido de saúde espiritual, saúde mental, emocional e aí, consequentemente, física. Quem tem uma saúde espiritual, ela vai escolher coisas saudáveis para fazer. Ela não vai querer se destruir. Ela não vai querer se distanciar de algo que seja natural. Exatamente. Entende? De algo que realmente seja verdadeiro. Quando eu falo que é genuíno. Porque o corpo é um todo. Né? O que eu mais amo ver é brilho nos olhos. Quando a pessoa fala que melhorou, aquilo enche meu espírito. Eu vim fazer isso. Eu sei que tantos fazem isso de formas tão distintas, por isso que nós somos muitos. Mas essa é a minha forma que eu encontrei. Né? Foi sempre como eu abordei a homeopatia. Como eu a entendi. Muito obrigada, minha querida. Imagina, uma honra minha, uma honra muito grande minha. E até uma próxima. Obrigada, querida. JB, eu acabo de entrevistar Lilian Nordelo e até um próximo. Um beijo no teu coração, querido.